CRA-A11, Fiagro da Sparta. Vamos ler o relatório de outubro de 2024. Segundo a gestão, o fundo permanece aí sem qualquer situação de inadimplência e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Segundo a gestão aqui, o Sparta Fiagro é um fundo voltado aí aos investimentos em recursos de créditos ligados à cadeia agroindustrial. O fundo tem como meta aí o retorno de CDI mais 2% ao ano. Em outubro de 2024, ele distribuiu R$ 1,05, o que equivale aí a 112% do yield líquido do CDI, né? A cota patrimonial, pessoal, do fundo está aqui a R$ 101,11. Na última distribuição, como comentamos, R$ 1,05, um yield aí de 14,8%. Tem uma liquidez diária na B3 aí de 1.300.000, mais de 90% das empresas da carteira faturam acima de 1 bilhão. O carrego da carteira no ano deu equivalente a CDI mais 1,8, quer dizer, faltando aí mais 0,2 para atingir o objetivo do fundo, né? Segundo a gestão aqui, o Sparta Fiagro obteve um resultado de 97 centavos por cota e distribuiu rendimentos de R$ 1,05, o que equivale a 112% do CDI líquido. Mas o fundo ainda permanece com uma reserva de 6 centavos por cota e, segundo a gestão, sem qualquer notícia aí de inadimplemento, né, experimentando esse tipo de situação. O fundo segue ileso, então, a qualquer situação de calote, né? A gestão explica aqui que, em relação aos fundos listados, como regra, o regime de caixa é o definido em lei para os FIIs. Em relação aos fiagros, geralmente é obrigatório seguir o regime de competência, levando em consideração aí a marcação a mercado. Dessa forma, a cota patrimonial corresponde sempre ao preço justo da carteira após compensar ganhos e perdas. Neste regime, que é o regime de competência, a distribuição de rendimentos essencialmente é a distribuição do lucro acumulado na cota patrimonial, né? O fundo segue explicando aqui que, assim, no CRA-A11, por atuar aí com uma carteira diversificada de ativos de melhor qualidade de crédito, sempre temos boas referências de preço de negociação dos ativos e a cota patrimonial reflete essas condições atualizadas. Já no caso de um ativo ter algum tipo de deterioração de crédito, mesmo que ainda esteja adimplente, isso já vai refletir na cota patrimonial. Além disso, segundo a gestão, ao diversificarmos a carteira, reduzimos a chance de um único emissor trazer um impacto significativo para o fundo. Atualmente são mais de 80 ativos e a nossa posição maior, né, do patrimônio líquido de exposição é em 4,2% do PL. O grande desafio, então, é a diversificação, que dá trabalho e leva tempo, né? Segundo a gestão aqui, o foco é mais a gestão de risco e não em buscar o retorno em si mesmo, né? O que é interessante. Às vezes, só na busca de retorno acaba expondo excessivamente aí a carteira a riscos de inadimplência e acaba afetando o fundo. Mas trabalhando a gestão de riscos, né, se tem uma atuação mais conservadora, vejamos ela até aqui com o carrego de carteira de CDI mais 1,8%, ela não conseguiu atingir a meta ainda, mas por outro lado ela não tem experimentado qualquer situação de inadimplência, né, o que é interessantíssimo, mostra aí que a gestão tem feito um excelente trabalho na gestão de riscos do fundo. Seguindo aqui, pessoal, em relação à carteira, o fundo comenta aqui que durante o mês iniciou em 3 novas empresas, né? Iniciou posições aqui em 3 novas empresas, sendo a Sorocaba Refrescos, a usina Cocal e a Oufar. Além disso, segundo a gestão, realizamos ajustes diversos na carteira, buscando boas relações de retorno ajustado pelo risco, redução das maiores concentrações e maior pulverização. Em outubro, segundo a gestora, concluiu aqui uma carteira composta de 83 ativos de 26 segmentos distintos, sendo a maior posição equivalente a 4,2% do fundo. Desses ativos, 64% estão alocados no indexador CDI, com spread médio de 2,1% ao ano e duration de 2,2%, e 34% alocados em IPCA,
com nível nominal aí de 8,1% ao ano, spread médio de 1,2 e duration de 2,1, resultando num carrego equivalente a CDI mais 1,8 ao ano, com duration de 2,2 anos, né? O que é excelente, basicamente aí batendo os objetivos do fundo. Em relação à distribuição, segundo a gestão aqui, como política de gestão, todos os valores em excesso à cota patrimonial de R$ 100 são elegíveis para distribuição. Buscando a manutenção dos preços de liquidez da cota no mercado secundário, podemos linearizar as distribuições ao longo dos meses, retendo diversos dividendos em meses de resultados mais fortes para pagamentos nos meses de resultados mais fracos. Basicamente aqui é aquela calibragem, né? Nos bancos eles fazem aí as previsões de perdas, as chamadas PDDs, e aqui o fundo, para manter sempre linearizada a distribuição, ele acaba compensando aí a manutenção de preços e liquidez, praticamente para reter aí os dividendos em alguns meses mais fortes e distribuir naqueles meses mais fracos, né? Vejam, há tempos aqui que ele vem seguindo aí uma linha, em julho ele distribuiu um resultado um pouco maior, mas sempre aí acima de R$ 1, né, pessoal? É aquilo que dá um pouco mais de expectativa aí para o cotista, né? Fazendo um dividend yield de CDI mais 111,9% e no mês de 14,8%. No fim, as distribuições sempre acontecem aí no quinto dia útil e pagos até no dia 10, conforme os cotistas aí já estão acostumados, né? Estão aqui, pessoal. Ele saiu lá em maio de 2024, uma distribuição de R$ 1,15 e caiu para R$ 1,05, tá? Basicamente fazendo aquele movimento de segurar alguns resultados para manter a distribuição sempre linearizada. Aqui, pessoal, em relação ao agro, o Fiagro, né, da Sparta, ele distribuiu aqui 0,97%, né, por cento ao mês, dando aí um CDI líquido de 0,93%, e em relação ao CDI 104%, né, totalizando aí os últimos 12 meses de operação em 2023. O Fiagro é bastante novo, tá, pessoal? Bem novo, então é bom ir um pouco devagar, né? Embora bastante novo, vimos aí que ele está bastante pulverizado. Aqui em relação, se comparado aí a 2023, em outubro ele deu 116% do CDI e neste mês deu um pouco abaixo, né? Praticamente 104% do CDI, né? Se comparado ao mesmo período. Mas no total, desde o início das operações em janeiro de 23, ele já deu 132% do CDI de desempenho, o que é excelente, né? A gestão, segundo o relatório aqui, ela atribui a performance na linha de marcação a mercado indexados, que mostra o quanto os títulos públicos indexados à inflação ganharam além do CDI, né? E houve a contribuição negativa de 0,1% no mês e negativa de 0,7% nos últimos 12 meses, resultando da elevação das taxas da NTNB, né? Praticamente aí a NTNB fazendo a marcação a mercado aqui no fundo. Segundo a gestão, acredita que a alocação em ativos indexados à inflação pode trazer retornos expressivos no médio e no longo prazo, né? Praticamente ela segura agora, embora de início ela não tenha apresentado resultados, né, pessoal? Vejamos aí uma contribuição negativa aí de 0,1 e 0,7, né, nos últimos 12 meses, mas a gestão está de olho aí na alocação desses ativos indexados à inflação para um retorno de longo prazo, né? Basicamente é o que todos fundos agora, neste momento, os fundos que são indexados aí à inflação estão fazendo, né? Praticamente aproveitando aí a onda, indo ao mercado, adquirindo ativos para aproveitar da estratégia aí no médio e no longo prazo, e com o CRA 11 da Sparta aqui não é diferente, né? Segundo a gestão aqui, apesar da volatilidade no curto prazo, a gestão está confortável com os níveis de exposição ao indexador IPCA. Nos últimos 12 meses, o CRA apresentou um retorno de mais 6% com a carteira de crédito, mesmo sem nunca ter apresentado um portfólio com spread de crédito superior a 4%. Atribuímos à gestão ativa o retorno excedente ao carrego de crédito, que contribuiu ao resultado de mais 3,2%. Segundo a gestão, obtivemos retornos maiores, tomando riscos substancialmente
menores, né? Aquilo que comentamos. Uma gestão mais sóbria, né? Com menos riscos, trabalhando bastante aí a gestão dos riscos, mas ela conseguiu resultados um pouquinho maiores, né? Tá aí o desempenho nos últimos 12 meses, praticamente aí batendo um total aí de 15%, né, de performance, o que é excelente. A maior exposição está na Unidas, locadora de veículos, com um PL aí de 4,2% do patrimônio do fundo alocado na Localiza, né? Na Unidas, perdão. Tá aí, né? Bastante diversificada a carteira, pessoal. Não dá para buscarmos aqui cada uma delas, mas são devedores de altíssimo nível, né? Como a Klabin, a SLC Agrícola, que se não me engano, ela tem capital aberto na Bolsa, a Usina Cocal, a São Martinho, que está aqui na região de Ribeirão Preto, né? A Minerva, que é o frigorífico, bastante, a BRF, a Irani, bastante diversificada aí, né, pessoal? A Armac, a Bem Brasil, as batatinhas fritas aí da Bem Brasil. Basicamente, pessoal, uma carteira muito diversificada, né? Para o indexador, ela tem praticamente 64% vinculado ao CDI e 35% ao IPCA, né? Está praticamente expressa aqui. Em relação ao IPCA, ela está batendo praticamente aí a NTNB mais 1,2%, né? O spread que a carteira tem dado aí frente ao NTNB, basicamente aí totalizando 8,1%, né? Tá aí a distribuição geográfica praticamente em todo o Brasil, só não lá nos estados do Pará, do Amapá, e alguns estados aí da região norte do Brasil, né? Mas o fundo está bastante pulverizados geograficamente. 96% são títulos, tá, em CRA, tem 2% em FDIC e apenas 1% em caixa, quer dizer, bastante alocado. O fundo, pessoal, ele é bastante exposto aí ao setor de açúcar, etanol e cooperativa de insumos, tá? Seria interessante ele conseguir fazer essa redução, né? De repente sair aí um pouco mais para papel e celulose, né? Até para o setor de... Os frigoríficos em si, basicamente, eu não gosto muito porque ele demanda bastante aí do mercado internacional, né? Mas o momento, de repente, esteja interessante porque com o dólar subindo a 6 aí, as exportações são beneficiadas, né, no setor de carnes. Mas tem aí, basicamente, açúcar, etanol e excelentes devedores, né? Temos aí, como comentamos, a Camil, a Coca-Cola, Bem Brasil, a Unidas, SLC Agrícola, Minerva, Klabin, bem diversificados. Por grupos de riscos, pessoal, nós temos aqui a maior exposição é a Vicunha, 4,3%, seria interessante também reduzir. Está aqui a DRE do fundo, praticamente ele produziu um resultado em outubro de 2024. O fundo produziu um resultado aí de R$ 2.581.388, subtraídos das despesas de 290 mil, deu um resultado do período de 2.290.000, distribuiu 2.488, fazendo aí um resultado acumulado não distribuído de R$ 187.694, né? Basicamente ele consumiu aí metade de toda a reserva dele de R$ 385 mil que ele tinha em setembro para distribuí-las aqui em outubro de 2024, né? Praticamente ele gerou 97 centavos por cota no período, distribuiu R$ 1,05, ainda sobrando um resultado acumulado de 8 centavos por cota, né? Mas bora ficar de olho, vamos ver aí o que o fundo consegue de resultados nos meses subsequentes, né? Essa reserva ela é um pouco baixa, tá, pessoal? Vejamos aqui, ela estava em 16 centavos, seria o caso aí de aumentar ela para 20 centavos, mais ou menos, para os próximos meses, né? Mas vamos ver aí se os resultados de médio e longo prazo ajudam o fundo a recuperar, principalmente se considerarmos aí que ele é vinculado em grande parte de sua carteira à inflação.
Tá aqui, pessoal, para verificarmos, tem uma taxa de administração de 1,15% ao ano, uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, né, que é de CDI mais 2% ao ano. Então, por enquanto, como ele bateu 1,8%, por enquanto ainda não há taxa de performance, tá? Mas há o risco de ser cobrado aí até o final do ano se ele conseguir bater o objetivo, né, que é CDI mais 2%. Tem aí um patrimônio líquido de 240 milhões e a cota patrimonial a R$ 101,11, tendo iniciado as operações aí em janeiro de 2023. Perfeito, pessoal? De CRA a 11 é basicamente isso. Vamos acompanhar aí, continuar acompanhando o fundo, vamos ver quais serão as próximas movimentações. Ele está bastante pulverizado, né, bastante diversificado, o que é excelente, tem diversos inquilinos de primeira linha, né, bastante classificados aí, o que é excelente, mas a questão é aguardar aí o fundo madurar um pouco mais, né? Se de repente ele crescer aí, sair desse patamar de 200 milhões e dobrar isso para 500 milhões, de repente já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Perfeito, pessoal. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do CRA 11, considere ler os relatórios, baixar, verificar se ele se adequa aí à sua matriz de risco e impacto. Se você já é nosso inscrito aqui do nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição. Deixe seu like, deixe seu joinha. Se você não é nosso inscrito, considere deixar o seu like, o seu joinha, né? Se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante e nos fortalece a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Por hoje é só isso. Até um próximo vídeo. Fraterno abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.